Olá, queridos e queridas. Estou contando aqui a história de Jesus, do livro O Maior Homem que Já Viveu. E Jesus, então, ele conta, né? Ele vai contar aí, nós lemos ontem a primeira, né? 3 ilustrações sobre realmente, né, a gente estar no caminho, né, viver na presença aí de Deus, né, de Jesus, do reino dos céus. E a primeira ilustração foi as virgens sábias e as tolas. E hoje a segunda ilustração é a ilustração dos talentos. Jesus continua a palestra com seus apóstolos no Monte das Oliveiras, contando-lhes outra ilustração, a segunda de uma série de 3. Poucos dias antes, em Jericó, ele contou a ilustração das minas, para mostrar que o reino era ainda para o futuro distante. A ilustração que passa a contar agora, embora tenha diversas particularidades semelhantes, descreve no seu cumprimento atividades durante a presença de Cristo no poder do reino. Ilustra que seus discípulos têm de trabalhar enquanto ainda estão na terra para aumentar os bens, né, entre aspas, de Cristo. Né? Quais são os bens de Cristo? Né? São os valores, as leis, né? Os princípios, os fundamentos que Ele nos trouxe para que a gente viva neles. Né? E a partir do momento que a gente vive neles, a partir do nosso trabalho, né, seja ele qual for, a gente pode estar, porque o nosso trabalho vai, né, vai para o nosso trabalho o nosso ser. Então, aquilo que a gente independente do que a gente faz, né, é lógico que a gente vai buscar, né, os nossos talentos, ou seja, para aquilo que a gente tem mais habilidade, capacidade, né, aquilo que a gente tem uma facilidade, que são os nossos talentos. Né? Então nós temos muitas pessoas que têm mais capacidades intelectuais, né? Outras têm mais capacidades físicas, né? As que geralmente vão para os esportes, né? Então vão para habilidades físicas, né? As artísticas. Então nós temos diversas, né, habilidades e Deus dá a cada um, né, pelo menos um talento, né, e tem pessoas que têm também, né, ou todos nós também, né, temos mais de um, né, temos aí 2, mais, né, mas enfim, a gente vai trazer para a prática aí, né, do nosso trabalho, inclusive para o nosso sustento, né, para a nossa vida também material. Mas é de suma importância, né, que em qualquer trabalho que a gente coloque aí, né, no servir da nossa vida, todo este valor, né, do nosso ser que a gente passa a desenvolver, né, passa a desenvolver as virtudes e a diminuir aí as nossas sombras, né, elas não nos dominam mais, conforme a gente vai, né, entrando nessa caminhada. O nosso trabalho, né, fica numa magnitude, né, num brilho muito maior, né, o nosso alcance também se torna muito maior, né, a nossa, realmente o bem feito, né, é algo que nós somos um todo, né, mente, coração, né, espírito, o corpo físico, e daí quando a gente traz, né, de uma mentalidade
de um coração também já curado aí dos traumas, das feridas emocionais, né? Uma mentalidade realmente próspera, né? Onde a gente também se libertou de muitos conceitos aí equivocados, de muitos medos inverídicos, de muitas culpas, né? Quando a gente para de depender da validação dos outros, a gente irrompe no nosso trabalho, né, com uma magnitude realmente, né, grandiosa. Jesus começa dizendo: pois isto, ou seja, as circunstâncias relacionadas com o reino, é assim como quando um homem, prestes a viajar para fora, convocou escravos seus e confiou-lhes os seus bens. Jesus é o homem que, antes de viajar para fora, para o céu, confia seus bens a seus escravos, os discípulos, candidatos ao reino celestial. Tais bens não são haveres materiais, mas representam um campo cultivado em que ele tem desenvolvido o potencial para a produção de mais discípulos. Jesus confia seus bens a seus escravos pouco antes de ascender ao céu. E como o faz? Instruindo-os a continuarem trabalhando no campo cultivado, pregando a mensagem do reino até as partes mais distantes da terra. Conforme Jesus diz, a um deles deu 5 talentos, a outro deu 2, e ainda a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e viajou para fora. 8 talentos, os bens de Cristo, são assim distribuídos segundo a capacidade ou possibilidades espirituais dos escravos. Os escravos representam classes de discípulos. No primeiro século, a classe recebeu 5 talentos, que incluía evidentemente os apóstolos. Jesus prossegue relatando que os escravos que receberam 5 talentos, bem como os que receberam 2, duplicaram-nos por meio de sua pregação do reino e da obra de fazer discípulos. Contudo, o escravo que recebeu um único talento escondeu-o no chão. Depois de muito tempo, continua Jesus, voltou o amo daqueles escravos e ajustou contas com eles. Foi só no século XX, uns 1900 anos mais tarde, que Cristo retornou para ajustar contas. Portanto, isto se deu realmente depois de muito tempo. Daí, Jesus explica: apresentou-se então o que recebera 5 talentos e trouxe 5 talentos adicionais, dizendo: amo, confiaste-me 5 talentos, eis que ganhei mais 5 talentos. Seu amo disse-lhe: muito bem, escravo bom e fiel, foste fiel em poucas coisas. Designar-te-ei sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu amo. Semelhantemente, o escravo que recebeu 2 talentos, duplicou-os e recebeu o mesmo elogio e recompensa. Contudo, de que maneira esses fiéis escravos entram na alegria do seu amo? Bem,
A alegria do seu amo, Jesus Cristo, é ser empossado no reino ao viajar para fora, para seu Pai, no céu. Quanto aos escravos fiéis, nos tempos modernos, estes têm a grande alegria de serem encarregados de responsabilidades adicionais relacionados com o reino. E à medida que terminam sua carreira terrestre, terão a suprema alegria de ser ressuscitados para o reino celestial. Mas o que dizer do terceiro escravo? Amo, eu sabia que és homem exigente, queixa-se o escravo. Por isso fiquei com medo, e fui e escondi no chão o teu talento. Aqui tens o que é teu. O escravo recusou-se deliberadamente a trabalhar no campo cultivado, deixando de pregar e fazer discípulos. Portanto, o amo o chama de iníquo e indolente e profere a sentença: tirai-lhe o talento e lançai o escravo imprestável na escuridão lá fora. Ali é onde haverá o seu choro e o ranger de seus dentes. Os que compõem essa classe do escravo mau, tendo sido lançados fora, ficam privados de toda a alegria espiritual. Isso estabelece uma lição importante para todos os que professam ser seguidores de Cristo. Eles têm de trabalhar em prol do aumento dos bens de seu amo celestial, participando plenamente na obra de pregação, para receber seu elogio e recompensa e para evitar ser lançados na escuridão lá fora e na derradeira destruição. É você diligente em usar suas habilidades neste respeito? Então, realmente Deus nos dá, né, talentos. E quando, então, por exemplo, né, um educador, né, um educador, uma educadora, e ele, este educador, né, ele tem ali alunos, né, que o respeitam pelo simples fato de ser um professor, de ser um educador, né, e eles, pelo menos inicialmente, né, acreditam que ele está nesta posição por realmente trazer uma formação digna, né, para essas crianças ou para os jovens que ali estão. Então, foi-lhe dado, né, a capacidade, o talento, a habilidade de ser um educador, né, de se comunicar, de levar, né, para as pessoas, para quem quer que seja, né, os seus alunos, o conhecimento, né? No entanto, este educador, ele pode levar o conhecimento per se, vamos supor, ele é professor de geografia. Ele pode levar o ensino ali, o conteúdo de geografia, né, que é passado ali para ele repassar, né, o material ali recebido. E este educador, ele simplesmente passa aquele conteúdo de maneira grosseira, de maneira arbitrária, né? O que é arbitrária? É se colocando num lugar de arrogância,
se colocando numa posição de superioridade e os seus alunos numa posição de inferiores, né? Numa posição muitas vezes de burros, numa posição muitas vezes de, né, de imprestáveis. Bem como os valores deste educador, né, deste exemplo aí que eu estou dando, eles podem não existirem, né? Então ele não tem o valor da honestidade, da justiça, né? Os valores aqui que são os valores de Deus que Jesus nos trouxe, né? Então nós vemos aí muitos educadores trazendo em sala de aulas ideologias políticas para interesses pessoais, né? Educadores que são pedófilos ou que são abusadores, né? Sexuais, ou seja, que se utilizam da sua autoridade para lhe colocar aquilo que ele é, porque todo mundo vai no final das contas colocar aquilo que é, né, nos seus talentos. Então por isso que os valores espirituais e os valores morais permeiam tudo. Eles permeiam todos os tipos de atividades profissionais, eles permeiam todas as pessoas, né? E é a partir deles, né, que você ou multiplica, ou seja, ou você realmente forma pessoas, né, ou você não está, por exemplo, no caso, né, desse exemplo, não está formando, né, realmente pessoas. Você está formando ali, né, muitas vezes, eu quero dizer pessoas, seres humanos de verdade, né, porque muitas vezes nesta maldade, nessa desonestidade, nas injustiças, né, nós acabamos formando pessoas que são assim grotescas, né? Nem parecem realmente seres humanos, né? São extremamente maldosas, né? Então estão assim se comparado a um bicho, né? Pela irracionalidade, por maldade, né? Tipo bichos irracionais, por exemplo, um jacaré, né? O jacaré simplesmente vai pegar, se ele se aproximar tudo, ele vai te comer, né? Ele vai... Então, e nisso tudo, né? E para todas as profissões, né? Se eu sou um médico sem valores, se eu sou qualquer profissão que for, né? Se eu sou uma empregada doméstica sem valores nenhum, se eu sou qualquer um pai, uma mãe, né? Então, nós temos, né, que o principal talento de todos é realmente os nossos valores espirituais e os nossos valores morais. Eu não estou falando aqui de uma moralidade hipócrita, né, que muitos querem colocar, então tipo, então é o santinho, a santinha, o bonzinho, a boazinha. Não tem nada a ver com essa hipocrisia, né? Tem a ver com um direcionamento para o seu próprio bem-estar, né? Para o correto, porque o correto gera, né, o bem-estar mental, o bem-estar emocional, o bem-estar físico, né? Então realmente valores morais, né? Eu vou falar dos valores morais, principalmente que eles querem corromper, né? Não também uma rigidez, igual Jesus nos trouxe aqui em várias lições, por exemplo, de
por exemplo, regras de você ter que lavar a mão antes de comer, né? Mas o teu coração tá mais impuro e tá mais sujo, né, do que qualquer outra coisa. Ou seja, que também não adianta regras hipócritas, né? Regras que são mentirosas, né? Então por isso que a gente tem que se libertar de muitos conceitos, né, que nos foram trazidos, que ou são totalmente hipócritas mesmo, inverídicos, ou não têm a mesma importância dos reais valores a serem transmitidos, né, através de qualquer profissão, né, de qualquer lugar que nós estejamos. Então, que a gente realmente se direcione, né, primeiramente neste desenvolvimento do nosso ser, né, neste desenvolvimento de virtudes, para que tudo aquilo que a gente faça, sendo na nossa profissão, sendo numa conversa com um colega, com um amigo, seja no fazer o alimento, sabe, em qualquer coisa que você vá fazer, né, ali você está agregando um valor imenso, né, na vida do outro, na vida das coisas, né, das pessoas, né, e de tudo ao seu redor. Então é algo realmente, né, grandioso, e não do lugar da matéria, da grandiosidade do que Jesus trouxe também muito aqui nas lições para nós, da grandiosidade de obras faraônicas, né? E não querendo dizer disso não, assim, não ter uma importância, né? Mas ele está trazendo a real e realmente a grandiosa importância das coisas, que são realmente os valores que as pessoas carregam, a construção que ela fez ali dentro de si, de tudo que ela se libertou, né? E aí esses feitos dela, que sejam essas obras faraônicas, que sejam coisas mais simples, né? Vai ter a mesma grandiosidade, né? Não vai ser de um lugar só de aparência, né? Vai ser de um lugar verdadeiro, vai ser de um lugar concreto mesmo, né? Vai ser de um lugar realmente sólido, né? E não algo fugaz, né? E não algo só para um aplauso, né? Só para uma coisa, para algo assim superficial, né? Então ele mostra aí a profundidade aí de a gente colocar os nossos talentos em prática a partir, né, da solidez dos nossos valores espirituais e morais, né, que eles vão realmente multiplicar vida, né? E só concluindo, né, desse exemplo que eu trouxe em relação a um educador, por exemplo, um professor, né? Eu fiz a pedagogia, né, a pedagogia Waldorf, e ela traz exatamente isso, né? O educador, ele não é um mero transmissor de um conteúdo, mesmo porque se você tá com o coração cheio de raiva, cheio de mágoas, os seus traumas ali, a forma, as referências que você tem de como você foi educado, tratado, o que você está transmitindo não está sendo verdadeiramente apreendido, né, pelos seus alunos, porque a apreensão ela vem de um lugar do coração mesmo, da alma, né? Então o como se ensina e o como se ensina não vem simplesmente de uma comunicação verbal, né? Vem do seu olhar,
vem de toda a expressão do seu corpo, de toda a sua energia. Então, a gente trabalha o autoconhecimento, né, na pedagogia Waldorf, para realmente a gente se libertar, né, de conceitos equivocados, inverídicos, dos nossos traumas, a gente fazer esta cura, né, trazer este entendimento, esta consciência. E a cura é deixar, né, de sentir as culpas, os medos, as vergonhas, o ódio que todo aquele trauma gerou e a gente está carregando. Então a gente trabalha o autoconhecimento, né, para que a gente realmente tenha esse espaço dentro de nós livre, e aí essas crianças vão crescer livre, e esses jovens exatamente nesse sentido, né, sem a gente transmitir os nossos medos, as nossas culpas, a nossa raiva, as nossas ideologias muitas vezes equivocadas ou pautadas nos nossos interesses pessoais, né, na nossa vaidade, na nossa arrogância, né, porque é isso que eles vão apreender, né, o conteúdo em si é 5% do que eles vão realmente aprender, tanto que depois de alguns meses praticamente já está esquecido, né. Agora, se é um conteúdo vinculado com todo este ser, né, que se trabalhou para educar, para formar, este aluno nunca mais vai esquecer, né, aquilo que aquele professor ensinou. E porque vem carregado, né, com toda a energia, com todos os valores, vem carregado com o quê? Com a alegria ou com o ódio, né? Vem carregado com o quê? Com a coragem, com a confiança, ou aquele conteúdo vem carregado de medo, de culpa, de uma imposição, né? De uma imposição extremamente autoritária, né? E a gente também se aprofunda no desenvolvimento do ser humano para que a gente olhe este ser humano com tal clareza para que a gente entenda o que ele vai compreender em cada época, a maturidade dele e o que ele realmente necessita desenvolver, né? Não é simplesmente ir tacando conteúdos e achando que quanto mais conteúdo eu der e que mais rapidamente eu der, melhor vai ser, e é muito pelo contrário, né? Então, por isso que a gente tem de qual talento, profissão a gente for se dedicar, né? A gente se desenvolver como pessoa, nos nossos valores espirituais e morais, né? E isso envolve totalmente o autoconhecimento, né? Porque o autoconhecimento é realmente a gente trabalhar as nossas sombras, né? É a gente realmente buscar um conhecimento libertador, né? Para os nossos conceitos aí limitados, equivocados, inverídicos, né? Então é deste lugar, né, de a gente se utilizar dos nossos talentos e multiplicar para os outros, tá bom? Então hoje é isso. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com pessoas que você sabe que queiram, né, este exemplo, esta visão, esta grandiosidade, né, que Jesus nos traz para vivermos, né, e para vivermos aqui na Terra também, tá ok? Né, realmente a gente trilhar o caminho, e a gente trilhar o caminho com a confiança, a absoluta certeza, né, do resultado inevitável, né, que é a recompensa. Então, e se você também quiser receber mais do meu conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho aí para mais notificações. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!